Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Meu nome é missionária Maiara Nobre. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo a Voz de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. No vídeo de hoje vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Vamos estar fazendo hoje o resumo do livro de Números. Mas antes de estarmos começando, vamos estar primeiramente fazendo uma oração. Vamos estar fechando os nossos olhos neste momento e clamarmos ao Pai juntos. Senhor, meu Deus e Pai, Deus de poder e de glória, Senhor, apresento, Pai, o dia de hoje, Senhor, em Tuas mãos. Apresento, meu Pai, a nossa aula de hoje em Tuas mãos. Senhor, abençoa o nosso estudo neste momento. Senhor, venha, meu Pai, estar falando conosco, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Senhor, abençoa, meu Pai, e dê conhecimento e entendimento da Tua palavra para os Teus filhos que também estão ouvindo esse estudo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu apresento, Senhor, esse estudo em Tuas mãos e Te agradeço por tudo desde já, em nome de Jesus. Amém. O quarto livro do Antigo Testamento recebe o nome de Números, em razão de tratar do censo promovido em Israel e também por enumerar suas peregrinações no deserto. O livro de Números dá prosseguimento à história a partir de onde o livro de Êxodo a deixou, passando assim a ser o livro das peregrinações no deserto, de um povo remido em demanda da terra prometida, cuja posse é retardada por causa de suas obstinações e fraquezas. Um outro nome para este livro poderia ser o Livro das Jornadas, pois narra a história de Israel a partir do Sinai até a fronteira de Canaã. Examinando o versículo 1, percebemos que o tempo coberto por Êxodo e Levítico não excede 14 meses, ao passo que o livro de Números abrange mais de 38 anos. O livro de Números pode ser chamado também de Livro das Murmurações, pois descreve o espírito de obstinação e desobediência do povo de Israel contra Deus. Salmos 95, verso 10, que vai nos dizer exatamente assim. Durante 40 anos estive desgotado com essa geração e disse, é povo de coração transviado e não conhece os meus caminhos. Como já mostramos, apenas alguns capítulos deste livro tratam de censos. Todo o restante do livro versa sobre leis, regulamentos e experiências do povo de Israel no deserto. O livro de Números consiste no livro do serviço e da jornada, completando uma linda ordem junto aos livros que o procedem. Primeiro, Gênesis, o livro da criação e da queda do homem. Segundo, o livro de Êxodo, que é o livro da redenção. Terceiro, o livro de Levítico, o livro do culto e da comunhão. Quarto, o livro de Números, o livro do serviço e do andar com Deus. Será que já pensamos o que seria do universo se não houvesse ordem na condução daquela multidão através do deserto? Tudo tinha sua ordem e seu lugar. Cada servo foi contado e informado o seu lugar em sua respectiva família. Cada um tinha o seu serviço definido. Ninguém ficou fora do rol e da ordem para andar como quisesse. Isto encerra uma grande e preciosa lição para todos nós. A mensagem de Números. Em síntese, a mensagem do livro de Números demonstra a triste história da rebeldia de Israel, que frequentemente revolta-se contra Deus. Em Cades Barneia, aquele grande e tremendo deserto, isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 1, verso 19, geralmente identificado como há em Cádiz, um oásis singularmente belo, deu-se o incidente do envio de 12 espias a Canaã para avaliarem o território. De volta, 10 deles apresentaram um relato derrotista, ao qual os israelitas deram crédito e revoltaram-se então contra Deus. Desejaram em mais esta ocasião voltar para o Egito. Porém, 2 dos espias, Josué e Caleb, procuraram animar o povo a confiar em Deus e na promessa que ele lhes daria a terra. Isto está escrito em Números, capítulo 14, versos 6 ao 9, que vai nos dizer exatamente assim. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar.
Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Quase foram apedrejados pelo povo, configurando a ação mais negativa de Israel no deserto, obtendo assim como consequência terrível castigo. Isso em Números 14, verso 22 ao 25, que vai nos dizer exatamente assim. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, daqueles que me desprezaram, nenhum deles haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então voltaram os israelitas para o deserto e vaguearam por 38 anos sem rumo e fora da vontade de Deus, até que os integrantes da nova geração atingissem a idade adulta, que é em torno de até 20 anos, e tão somente estes, juntamente com Josué e Caleb, entraram em Canaã. Isto em Números, capítulo 26, versos 64 e 65, que nos diz exatamente assim. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. A murmuração foi o grande pecado de Israel durante o tempo em que esteve no deserto. Isso nos conta em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, que vai nos dizer exatamente assim. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não era plano de Deus que Israel peregrinasse 40 anos no deserto. Esse tempo todo foi para que morressem os murmuradores que tentaram contra o Senhor. A eles não foi permitida a entrada em Canaã, morreram todos no deserto. O pecado da murmuração pode ter, como vemos e percebemos, consequências muito graves. Vejamos a grande decadência moral e espiritual do povo, passando do descontentamento à concupiscência, desprezando o Senhor, falando contra Deus e também contra os seus servos, desconfiando, tentando-o em rebelião, presunção, desânimo e finalmente em aberta imoralidade e idolatria. Bom, meus queridos irmãos, esse então foi o nosso estudo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso resumo do livro de Números. Se você gostou, eu te convido neste momento a estar deixando o seu like aqui neste vídeo, deixe o seu joinha aqui no vídeo, pois ele é muito importante para o crescimento e desenvolvimento desse canal. Aproveita também e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o Evangelho de Cristo seja espalhado sobre as nações. Você está nos visitando hoje, ainda não é inscrito aqui no canal? Aproveite, se inscreva e ative também o sininho para receber as notificações, para você ficar por dentro quando a gente postar novos vídeos, para você não perder nenhum deles, nenhum dos nossos estudos. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, e eu quero também deixar aqui um convite para vocês estarem vendo o nosso próximo estudo. Vamos fazer o estudo do livro de Deuteronômio, então não perca. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.